8h59, as perspectivas para as votações da semana no plenário. Quem traz é a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Essa semana que prometia ser bastante movimentada com a instalação das comissões permanentes. Essa instalação acabou adiada para a semana que vem. A expectativa agora é a gente saber como é que ficam as votações no plenário, né? Ontem foram aprovadas essas duas urgências que a gente viu na matéria. Tem matérias bem polêmicas com expectativa de votação que já tiveram a urgência aprovada, como, por exemplo, a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Aprovada também já foi a urgência do projeto que acaba com a desoneração de uma série de setores da economia. A gente vai conversar sobre a expectativa, então, de votações no plenário, com dois deputados que estão aqui com a gente, dois vice-líderes, o deputado Chico Alencar, que é vice-líder do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado Exalci Lucas, que é vice-líder do PSDB e é do PSDB aqui do Distrito Federal. Deputado Chico, sua expectativa, então, para a votação dessa semana? A gente tem várias urgências aprovadas, mais esses projetos que tiveram as urgências aprovadas ontem. Como é que o senhor está sentindo a temperatura da casa? Vota alguma coisa hoje, essa semana ainda? Carol, expectativa não é esperança. Eu tenho esperança de que a gente vote, mas a minha expectativa é de que as coisas ficam meio paradas. Há uma síndrome do Supremo Tribunal Federal aqui na Câmara, não sei se parte dos colegas já viajou, estão cuidando lá das últimas recepções nos seus partidos, por causa desse troca-troca aí que se estabeleceu até o 7 de abril, mas matéria polêmica, pelo menos, acho muito difícil se votar. Como, por exemplo, o Sistema Único de Segurança Pública. Nós estamos questionando o próprio relator, que se desautorizou política e moralmente ao fazer ataques ignóbeis contra Marielle Franco, deu um problema danado, representamos no Conselho de Ética. Ele vir relatar algo tão importante como a integração do sistema de segurança, algo, já dissemos ao Rodrigo Maia, ao presidente, isso, muito negativo. E o outro, das desonerações. Nós somos a favor do fim das desonerações, isso causou muitos danos ao país, a muitos estados também, essas benesses para grandes empresas, mas é polêmico. Querem tirar da lista da reoneração várias empresas de maneira crescente. Então, o que é polêmico, eu desconfio que não vá se votar, embora a casa seja, sobretudo, o espaço da polêmica, do dissenso. Deputado Exalci, sua expectativa, o senhor acha que alguma dessas matérias pode acabar sendo votada essa semana? Acho muito difícil, eu acho que só com acordo. Há sim um esvaziamento da casa, nós estamos em véspera de definição de chapas, a questão de filiação partidária, 7 de abril é o último dia de se compatibilizar e de filiação nos partidos, e muitos estão nos seus estados, né, trabalhando essa questão das nominatas. Então isso vai dificultar muito qualquer votação. Evidente que temas como foi colocado, segurança pública e reoneração, dificilmente passa se não tiver realmente um quórum muito alto, até porque é muito polêmico, né? No Brasil, as empresas não fazem como o governo, que não tem planejamento nenhum. As empresas, quando fazem um investimento, eles fazem um planejamento. Ora, se o governo deu a desoneração, não é da noite para o dia que se acaba com ela, né? Então a gente precisa saber, tem setores, por exemplo, que com a desoneração aumentou o nível de emprego e aumentou a arrecadação. Evidentemente que com o aumento da arrecadação em função da receita, não vai para a Previdência, então compromete a Previdência. Então é questão de verificar como contornar isso, né? O setor, por exemplo, de tecnologia, demonstrou claramente que aumentou o número de emprego, aumentou a arrecadação de impostos, mas em cima da receita e não é vinculado à Previdência, e da folha é vinculado diretamente à Previdência. Eu vejo que nós, essa semana, dificilmente vamos votar esses temas, mas é um debate que tem que acontecer, não dá para votar por acordo isso, né? Deputado Chico, previsão de discussão, algumas matérias estão na lista do plenário, uma delas é o projeto que cria a regulamentação do lobby. É um tema que já vem sendo discutido há algum tempo aqui na casa e está lá previsto para discussão no plenário. O senhor tem ouvido falar sobre esse projeto? Acha que ele está maduro para discussão e votação? Nós temos uma lista imensa na pauta. Projetos é que não faltam, inclusive dos próprios parlamentares. Seria bom a gente avançar. Repito, o debate é sempre saudável. Esse projeto que regulamenta o lobby, ele pode vir perfeitamente a plenário, é também polêmico, há divergências. Vamos ver se a gente tem um número de parlamentares suficientes para pautar matérias que tenham divergência e resolvê-las dentro daquilo que pode ser a maioria. A pior coisa é você parar uma discussão e votação no meio por falta de quórum. Nós temos mesmo as que tiveram a urgência aprovada ontem, como essa da proibição do casamento para menores de 16 anos,
que o Código Civil autoriza quando os pais aquiescem em caso de gravidez. É outra matéria de discussão polêmica, né? Embora o sentido geral da proposta da deputada Laura seja muito positivo. Temos essa que eu imaginei que era consenso, da licença paternidade e maternidade para avós de órfãos ou que assumem a guarda das crianças, dos seus netos. Mas já ouvi ontem deputado dizendo isso aí vai aumentar o custo do Brasil e tal. Parece que os números, a economia, o lucro estão acima da vida e do amparo e da proteção social. Mas é outro que a gente podia enfrentar. A gente via em homenagem, inclusive, à Semana Santa, que foi muito trabalhosa, pelo menos para Jesus Cristo, gerou a sua morte. Até os juízes naquela época trabalharam, reunião do Sinédrio, o governador Pôncio Pilatos foi lá acompanhar aquele julgamento, as massas na rua. Em homenagem a esse ápice da vida cristã, a gente podia também estar pleno aqui, julgando, avaliando, decidindo, quem sabe até para alguns morrendo, mas sempre com a possibilidade de ressuscitar. Deputado Isalci, a gente vinha mesmo de algumas semanas aí, muito se falando, né, nessa pauta de segurança pública, também numa pauta econômica. Qual que é a avaliação que o senhor faz, talvez não dessa semana, mas das próximas semanas? O que o senhor acha que tem mais chance mesmo de ser votado de fato? Olha, eu acho que essa semana praticamente nada, né? Até porque nós temos também agora as comissões, que foi adiado para a semana que vem. E isso tem muito a ver com a questão também da troca de partido, porque há um risco de você definir as comissões e no momento seguinte os deputados que assumirem a presidência mudarem de partido, consequentemente o partido fica, né, com esse déficit de comissões, um distorcido. Então isso vai dificultar. Agora, essas matérias todas que foi colocada aqui, acho importante, a questão do lobby é importante votar, é evidente que não há unanimidade, mas sempre discutir, não dá. A gente precisa ter transparência na ação aqui dos parlamentares, né? A gente não pode a todo momento ser acusado, né, de estar fazendo lobby para isso, para aquilo, por isso que é importante regulamentar, deixar transparente para que o deputado possa, de uma forma muito tranquila, conversar com todos, debater com aqueles que têm interesse no projeto, mas de uma forma transparente. Então, semana que vem, também acho difícil, porque o prazo é dia 7 de abril, provavelmente nós vamos adiar mais uma semana essa questão das comissões, exatamente para evitar o risco de mudança de partido. Mas a gente precisa se debruçar, como disse o Chico, né? Nós temos aqui assuntos importantíssimos, a questão de segurança pública, nós estamos com uma legislação defasada, nossa legislação é arcaica, né? E o mundo está mudando a cada dia e o Congresso não acompanha, como a educação também, né? A educação é a última que muda, depois de 50 anos é que você vai pensar em mudar. Então a gente precisa atualizar, não dá para usar uma legislação do século passado num momento como hoje, de muita tecnologia e de muita mudança. Deputado Chico Alencar, enquanto não vem as comissões permanentes, as comissões especiais continuam funcionando. Hoje, se não me engano, o senhor participa de uma discussão na comissão especial que discute a atualização da lei de licitações, é isso? O que está sendo discutido lá? Qual que é a importância dessa atualização? Essa atualização é fundamental, os tempos mudam. A questão, como disse o deputado Isalci, da tecnologia altera conceitos, exige novos procedimentos, facilita a transparência, se bem implementada. Então, essa comissão especial que vai rever a lei das licitações tem que garantir lisura, transparência, igualdade de condições na disputa e agilidade também, para o gestor não ficar totalmente amarrado e maniatado. Disse no Brasil que ninguém, absolutamente ninguém, é gestor, seja dos 5.570 municípios, seja dos estados, seja da União, que não venha depois a ser processado por algum problema administrativo. Isso mostra menos a corrupção de todo geral e restrita, porque ela existe, é forte, majoritária talvez, mas não a esse ponto, do que as barreiras, amarras burocráticas. Então, essa comissão é muito importante. Nós estamos ouvindo muitos segmentos da sociedade, mas essa semana também, até nesse aspecto, vai ser mais de trabalhos internos. Há outras comissões. O Conselho de Ética se reúne, está previsto hoje, tem vários casos em pauta. As comissões externas, inclusive de acompanhamento, não só da intervenção do Rio de Janeiro, mas das investigações do trágico, brutal e encomendado assassinato da nossa vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson. Essa comissão também está muito ativa. E isso a gente pode trabalhar também nos estados. Não vamos parar, né?
Deputado Isalci, voltando a falar sobre licitações, a tendência é então que se migre para um sistema um pouco mais parecido com o regime diferenciado de contratações que foi instalado na época dos grandes eventos aqui no país. É isso? É nesse sentido que deve ir o trabalho dessa comissão? A gente precisa valorizar muito o resultado, né? O Brasil é muito burocrático. Às vezes eles priorizam a burocracia em detrimento do resultado. Eu, que sou muito ligado à área de ciência e tecnologia, a gente tinha muita dificuldade, né? Você numa pesquisa, se o pesquisador mudar o reagente e não tiver resultado nenhum, né? Se ele mudar o reagente, tem um resultado maravilhoso, ele corre o risco de não ter mais recursos porque ele mudou o reagente. Se ele mantém o reagente e não tem resultado nenhum, no ano seguinte ele tem dinheiro, ele vai receber normalmente. Então, não se valoriza o resultado. E o que foi dito aqui pelo deputado Chico Alencar, na prática, a legislação incentiva você não fazer nada, porque quem faz alguma coisa na legislação atual está sujeito a responder no Tribunal de Contas e os AGUs da vida, né? Então a gente precisa modernizar e atualizar a legislação. Deputado Isalci, deputado Chico Alencar, obrigada então, a gente conversar um pouco sobre esses assuntos que estão em discussão aqui na Câmara dos Deputados. A gente volta com a Vera.